Quem aí quer ver mais James McAvoy psicopata? Aqui ele é só um, mas tão perigoso quanto as múltiplas personalidades de Fragmentado. Olá, eu sou Marcelo Chaves e eu tenho um plano. E eu estou falando de Não Fale o Mal, filme com ele e Mackenzie Davis, dirigido por James Watkins, que estreia nos cinemas no dia 12 de setembro. Esse filme é um remake de um filme dinamarquês recente até, de 2022, de mesmo título, e que aparentemente só foi produzido porque os Estados Unidos têm muita dificuldade em assistir coisas que não tenham os seus atores nelas, na verdade. Até há umas mudanças no que diz respeito à trama, com relação ao final do filme, por exemplo. Mas será que isso justifica mesmo esse remake? E eu não vi o original, apenas li uma entrevista do diretor falando sobre. Esse filme retrata um casal, Ben e Louise, que acompanhado de sua filha Agnes, viajam para a Itália e aí lá eles conhecem um outro casal, Patty e Kiara, junto com seu filho Ant, que aparentemente possui uma deficiência na fala. Patty é do tipo super extrovertido, falastrão e logo conquista o Ben, que é um cara mais reservado e sem amigos, que tenta se estabelecer depois de mudar recentemente para Londres. A viagem é muito legal, as crianças se dão bem, e aí o Perry, que é vivido, pelo James McAvoy, convida o casal para passar uns dias na sua casa, que é um sítio bem afastado na cidade, no interior da Inglaterra. Retornando a Londres, Ben e Louise decidem aceitar o convite e é lá que toda a trama vai se desenvolver. Bom, o contraste entre a cinza e chuvosa Londres e a ensolarada Toscana representa a infelicidade e o sufocamento ali do casal naquele lugar. Também não sabe como lidar com o transtorno de ansiedade da filha. É um elemento que ajuda a entender o porquê do aceite deles em visitar um casal que eles mal conheceram numa viagem de férias. E isso mesmo com o roteiro se esforçando em escancarar para o espectador toda a excentricidade de Patty e Kira, seja pelas roupas ou pelo comportamento indiscreto. E essa falta de sutileza compromete a empatia também por parte do espectador. Porque aí a gente já consegue perceber que se trata de uma cilada. Mas para os personagens passa despercebido e, bom, é justificado. A partir daí a narrativa então segue um fluxo de tensão crescente por conta de todas as situações desagradáveis que vão surgindo na convivência entre os casais. E a direção é habilidosa em explorar as reações dos personagens ali com planos mais fechados, denotando a aflição e o desconforto por parte de Ben e Louise, ou as fugazes demonstrações de agressividade do Perry. Porém, algumas soluções do roteiro soaram um pouco já forçadas, e aí isso me incomodou um pouco, né? Porque a trama ganha força mesmo quando as atitudes desrespeitosas dos anfitriões elas ficam muito mais disfarçadas, encobertas pelo comportamento manipulador dos dois. E grande parte do sucesso dessa dinâmica angustiante entre os dois casais se deve às ótimas atuações do quarteto de atores. Mackenzie Davis mostra mais uma vez ser uma bela escolha para esse tipo de papel, né? O papel da Louise, uma mulher forte, decidida, que aqui demonstra uma infelicidade latente diante dos problemas conjugais. A atriz encontra o equilíbrio entre essas duas mulheres, mas tem seu destaque mesmo é quando se impõe. Outra boa escolha de elenco é o Scoot McNairy, que vive o Ben, encarna com sensibilidade esse homem frágil, né, que tem sua hesitação constante, a forma como ele se apequena diante do Perry, são bem representadas por um olhar quase sempre se vê ele desanimado, inseguro do ator, que complementa o personagem com a fala bem calma e por vezes soa até desinteressante. Aislinn Franciosi me surpreendeu como Kira, sua postura serena e um olhar penetrante
conseguem, elas sim, manipular até mesmo o espectador em determinados momentos. Destaque também para as crianças Alex West Leffler e o Dan Hogue, como Agnes e Dan, né, respectivamente, que precisam fazer algumas cenas difíceis, né, e se saem muito bem. A Alex interpreta, né, com a competência, a ansiedade ali da Agnes, e o Dan ele capricha bastante ali nos trejeitos, já que o seu personagem não consegue falar, e tem um momento também de bastante destaque que merece ser lembrado. Mas o ponto alto em termos de atuação é realmente o James McAvoy, que se impõe pela fala, pelo olhar, até pelo físico avantajado aqui nessa produção. O ator praticamente domina todas as cenas em que está presente, mesmo nos momentos em que ele não é o foco ali. Como, por exemplo, uma personagem ela faz uma importante revelação. Só que aí ele tem uma reação tão efusiva, mas tão natural, orgânica, que é como se o próprio a tivesse feito. Outro ponto de sua atuação que vale o destaque é a agressividade dele, que está sempre tocando a superfície do seu mar de atitudes, prestes a romper de vez, ele como um geyser. E isso vai gerando uma tensão constante que é primordial para que o longa tenha êxito como um terror psicológico. Porque, sem dúvida, Não Fale o Mal consegue se estabelecer perfeitamente como um filme do gênero, por todas essas razões. Há ainda um grande trunfo da produção, que é justamente a forma como ela trabalha a ideia de expectativa e recompensa. Em diversas situações, o roteiro ele apresenta de forma muito natural uma expectativa para a gente de algo mais grave ou até mais óbvio, só que ele não entrega. E isso contribui muito positivamente para ficar manipulando o espectador como uma vítima dessa tortura também, que a gente está acompanhando ali na tela. E aí, se tratando de terror, de um terror psicológico, para ser mais preciso, não há nada mais bem-vindo. Outro grande acerto consiste em preterir alguns clichês do gênero, e isso é mais uma forma de quebrar a expectativa, porque o espectador está esperando pelo óbvio, já que viu aquilo acontecer diversas vezes em outras produções similares. Além disso, as atitudes dos personagens, principalmente lá no terceiro ato, elas soam convincentes com aquilo que foi desenvolvido ao longo da trama, sem se entregar também nesse aspecto às soluções já convencionais, batidas, para poder fechar o arco desses personagens. Já o ponto fraco de Não Fale o Mal reside, a meu ver, em sua tentativa de explorar nuances dos personagens e também algumas discussões de caráter social. E falha por um motivo muito simples. O que seriam de fato argumentos pertinentes por parte de Patty e Kira e o que seriam apenas provocações de natureza manipulativa, cujo intuito seria simplesmente torturar psicologicamente o casal de hóspedes? Vou dar um exemplo. Ao questionar os hábitos alimentares de Luiz, há uma discussão válida sendo ali proposta, ou é apenas o indivíduo tocando num ponto que ele sabe que tem potencial para tirar a mulher do sério? Pois é isso que se trata de fato, Não Fale o Mal, de como as palavras, complementadas com atos que as potencializem, podem ser uma arma perigosa. A direção escolhe, por exemplo, usar uma trilha sonora bem reduzida, que durante boa parte do longa é, é é feita apenas de algumas canções presentes também na trama. Ou seja, que os personagens também estão ouvindo. Só a partir de um certo ponto ela passa a acompanhar a ação do filme, pois antes o silêncio toma conta. E esse silêncio tem duas funções. Ele vai aumentar o constrangimento por parte do espectador diante das situações desconfortáveis. E, por consequência, vai dar ênfase em tudo aquilo que eles estão dizendo. Ou seja, ênfase nas palavras. Em contrapartida, ao não dito. O problema da fala de Ent, por exemplo, simboliza a vulnerabilidade de quem é oprimido pela violência e pelo terror,
E não é à toa que o grito tem uma relevância narrativa no longa. O grito no cinema ele é frequentemente associado a dor e pânico, especialmente quando a gente está falando desse gênero terror, né? Horror. Portanto, eu gosto de ver como a obra trabalha aqui o grito como uma expressão máxima de alívio, de libertação, de catarse. O grito é também todo o não dito, expressado através do som mais primitivo que o ser humano é capaz de emitir. Em suma, não fale o mal, poderia até fazer mais com o material que tem ali, mas eu acho que isso não importa, porque funciona bem como um entretenimento legítimo do gênero. E você já assistiu? Gostou? Então deixa aí seu comentário, vamos debater um pouquinho mais aí. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço.